24 de setembro de 2023. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para expressar sua opinião acerca dos últimos acontecimentos relacionados a este desgoverno das trevas. Gente, nós estamos aí com a ministra Rosa Weber votando a favor da legalização do aborto, da descriminalização do aborto. A gente sabe que isso aí é matéria que deve ser aprovada no Congresso Nacional, né? É uma matéria que deve ser objeto de um projeto de lei específico, né? E tal projeto deve ser aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pelo presidente da República. Só que o que nós estamos vendo nos últimos anos no Brasil é o Congresso Nacional sendo anulado e o STF assumindo as prerrogativas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? E a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto. Bom, eu já fiz um vídeo, né, no canal Virgínia Berredo, dizendo não ao aborto. Gente, quem fez a vida, criou tudo e todos, foi Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que criou o sol, que criou a lua, que fez o dia, que fez a noite, que fez as estrelas, né? Que fez o céu, o firmamento, né? Que estabeleceu as fundações da terra, que fez os mares, os oceanos, os rios, os lagos, as florestas, as árvores frutíferas, os animais selvagens, os domésticos, os animais terrestres, os aquáticos, as aves, que criou o homem e criou a mulher. Isso com base na palavra de Deus, que é a Bíblia, que foi escrita por pessoas que tiveram experiências com o Senhor, né? Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Moisés, vários profetas, o rei Davi, Salomão, os discípulos de Jesus, né? Que foram os apóstolos, o apóstolo Paulo, João, né? O apóstolo João, que foi discípulo de Cristo, escreveram vários livros da Bíblia. Foram pessoas que tiveram experiências com Deus. E na palavra de Deus diz que Deus nos criou no ventre da nossa mãe, né? Está lá no Salmo 139, quando Davi fala que Deus sonda os pensamentos dele. Esse é um salmo de Davi. E lá fala que Deus viu quando Davi estava sendo formado, né? Deus sonhou conosco antes que nós existíssemos. Então, essa senhora é uma senhora que não teme a Deus. Não teme a Deus. Esse povo do STF não teme a Deus. Não teme a Deus. Aquele negócio, eles são os agentes do caos. Querem aprovar o aborto. Existiam povos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala da existência de povos que sacrificavam crianças, né? E esse povo, Deus sumiu da face da terra. Então, Deus odeia o aborto. Deus odeia o aborto. E a palavra de Deus fala que peca quem faz e peca quem incentiva, quem autoriza.
né? E isto é um grande pecado. Esse voto dessa ministra é um grande pecado. E todo pecado tem consequência. Eu não estou falando de consequência terrena, não. Estou falando da consequência espiritual, que muitas pessoas não acreditam, mas ela acontece. O rei Tito foi o imperador que destruiu o segundo templo, né? Reconstruído por Neemias e Esdras. Ele destruiu o segundo templo. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído pelo rei Nabucodonosor, né? Quando levou o povo de Israel para o exílio da Babilônia. E o segundo templo foi reconstruído por Neemias, por Esdras. Eu já falei de Neemias, né? Num vídeo que eu fiz no canal Virgínia Berredo. E Tito destruiu esse templo. E Tito se achava invencível. Só que ele foi derrotado por um mosquito. Deus mandou um mosquito que entrou no nariz dele, foi para o cérebro e a morte dele foi terrível. Ontem eu estava escutando, tem um videozinho curto que fala sobre a morte do Tito, do rei Tito, né? Não sei se era rei ou imperador. Deve ser rei, né? Então, gente, nós temos as leis espirituais. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Deus não há sombra de dúvida nem de variação. Deus, ele não muda os seus padrões. É aquele negócio, nós temos que mudar os nossos padrões para agradar o coração de Deus. Eles querem aprovar isso aí, estão usurpando da função do Congresso Nacional. Mais uma usurpação. A gente viu que durante o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, foi instalado no Brasil um governo paralelo de esquerda. Foi. Tudo que o nosso presidente fazia, a esquerda entrava com uma ação, judicializava a matéria e eles concediam. Estão querendo rever o marco temporal, né, para distribuir as terras para os indígenas. Na verdade, distribuir as terras para as ONGs. Né? E fatiar o Brasil, fatiar o território nacional. Isso é o quê? Isso é um atentado contra a segurança externa do Brasil, contra a soberania da nação brasileira. Né? A gente sabe. E estão comendo mingau pelas beiradas, estão aprovando tudo que não presta, querem aprovar a legalização da maconha. Gente, eu pergunto para vocês, lá na China, a droga é legalizada? Não. A China já teve uma experiência terrível, né, com o ópio, né? O povo ficou imbecilizado com a droga, com o ópio. Na China não tem droga, não existe legalização de droga na China. O Partido Comunista Chinês não permite. Então, por que esse pessoal quer legalizar a droga aqui? É porque quer imbecilizar a juventude brasileira, idiotizar, anular a capacidade de pensar. Porque aí a pessoa se ocupa, se vicia com a droga e deixa os rumos da nação brasileira por conta da esquerdalha. É isso. Então, nós estamos com o Supremo Tribunal Federal presidindo a nação brasileira. E o ministro da vez é o Alexandre de Moraes, que tem um perfil